Olha, a ideia é a seguinte: em primeiro lugar, que existe uma aliança entre Bolsonaro e Mourão, está mais do que clara. Eles foram eleitos na mesma chapa. Vice sempre foi vice. Nunca foi nada diferente disso, em todas as ocasiões, e todo mundo sabe. Eu não sei o que hoje todo mundo está tão preocupado com o que diz o vice. Afinal de contas, o vice de Dilma, por exemplo, era aquele Zé Ruela que todo mundo sabia que era, e ninguém estava preocupado com o vice, porque vice é vice, vice não faz nada, vice não representa nada, vice não vai derrubar governo, vice não vai fazer absolutamente nada, vice só vai servir para tapar buraco quando o outro estiver ausente, somente isso. Do contrário, não. E se Mourão tivesse que fazer alguma coisa para prejudicar, ele teria feito durante os momentos que ele exerceu cargo como vice-presidente. Não, ele se comportou adequadamente como vice-presidente em todos os momentos que ele precisou ocupar o cargo. Então, veja, tomando por base isso, ignore o que ele tem falado. O que ele tem falado ali, contradizendo o que o Bolsonaro teria prometido em campanha, na verdade é o seguinte: o Mourão, ele é instado a falar, ele é chamado a falar, eles querem ouvir que ele fale. Então, ele, para não deixar ninguém, porque se ele deixar todo mundo quieto e não falar nada, eles vão ficar bravos com ele. Se ele falar o que o Bolsonaro está dizendo, eles vão dizer que ele está. Então ele fala o contrário e aí ele cria essa polêmica que, na verdade, é para colocar o próprio jornalismo em dúvida, naquela coisa de o que será que está acontecendo? O jogo do Mourão é um jogo evidente de estratégia militar. Eu não sei até onde, por que o Olavo fica pegando nesse pé, porque não tem necessidade de ser. Além disso, veja só, a questão do Olavo falar que durante o período militar, os militares deixaram as universidades, a mídia para a esquerda e tal. Houve, de fato. Não foi um golpe militar que aconteceu em 64. Aquilo ali foi o seguinte: o Jango, ele fugiu, nem renunciar, não renunciou, filho da mãe. Ele fugiu, e daí, com base nisso, o governo ficou vago. Daí foi eleito um traste lá, daí conforme o andar da carruagem, os militares foram chamados a exercer aquela função, mas era por um prazo de 3 meses, 6 meses no máximo. Eles não iam ficar 20 anos no poder. Eles ficaram 20 anos no poder porque não tinha como largar antes. À medida que eles faziam uma coisa, a esquerda corria detonar da outra. E à medida que eles andavam para um lado, a esquerda corria arrumar mais encrenca do outro lado. E por isso forçaram os militares a permanecer esse tempo todo que eles permaneceram no poder, 20 anos. Foi somente isso. Então, por isso, os próprios militares, porque eles têm a ideia de uma sociedade democrática, e como sendo democrática, democracia implica em conviver os diferentes, o dito com o contradito. Ou seja, você vai conviver, inclusive, com o comunista e o comunista contigo. Ele te faz a cabeça se você permitir e você faz a cabeça dele se ele permitir. E ponto final. Isso é democracia. O contrário, por exemplo, qualquer regime que entre dizendo, por exemplo, comunismo nunca mais. Pronto, já deixou de ser democracia, querido. Já deixou de ser democracia. Entenda, daí já é uma, sabe, não é que o cara não pode ser comunista. O cara pode ser comunista? Pode. Pode ter partido comunista? Pode. Isso é a base da democracia. E era isso que os militares queriam. E por isso eles deixaram, de fato deixaram, porque eu também convivi naquele período, e eu sei que eles deixaram a direção da mídia, a direção das escolas, faculdades e tal, tudo na mão da esquerda. É verdade, é verdade isso. Então, não é que eles nunca se preocuparam em desfazer a ditadura militar. Os únicos que apanharam foram os militares. E estão apanhando até hoje. O Olavo de Carvalho, com toda a sua sabedoria, com toda a sua inteligência, ainda não se tocou que os militares entregaram o poder em 85, não foram destituídos, eles entregaram o poder em 85. E desde 85 para cá, o que os militares têm feito? Eles abandonaram o país? Não, continuaram trabalhando pelo país da forma que eles têm que trabalhar, sempre cuidando para que não fossem extrapolados determinados limites que eram os limites da
democracia. Quando Dilma queria que eles tomassem frente para ela instituir a ditadura do proletariado, eles disseram, normalmente pessoas que nos pedem isso nós colocamos na cadeia. E aí a Dilma teve que retroagir, porque ela sabia que ela ia ser presa. E assim tem sido. Então, quer dizer, o Olavo, com toda a sua sabedoria, não percebeu o elementar. Puxa, o que os militares estão fazendo é um trabalho de manutenção da democracia, nada além disso. Eles não querem o poder, eles não querem ficar no poder, eles não têm sanha, sede de poder, não. Eles têm, sim, vontade de manutenção da democracia. Muito bem, Mourão ir contra as ideias de Bolsonaro, propagandear aquilo que ele pensa, tal, na verdade não é nem propaganda, ele não está nem um pouco interessado com isso tudo. A jogada dele é apenas responder as perguntas e deixar o povo que vá para outro lado, para ele poder circular tranquilamente. Ele circula tranquilamente. Isso é uma jogada para ele poder andar tranquilo, para ele não ser apedrejado, para ele não virar alvo, para ele não ter que começar a andar guarda-costa e segurança e etc. Então ele faz essa jogadinha ali e ele circula de uma forma elegante, passando por todos os meios, todo mundo pensa que ele é amigo. Quando você pensa que ele é amigo, ele está te dando um abraço de urso, que é um jogo estratégico. Ele não é falso, ele está fazendo um jogo estratégico de um militar que sabe que se você é inimigo, se ele não te derrubar, você vai derrubar ele. Então é estratégia pura e simples. Além disso, veja bem, ele era conhecido dos intervencionistas, é verdade, ele era conhecido dos intervencionistas, mas puxa vida, ele comandou a 5ª Região Militar, o mais alto comando, que é o Comando do Sul. Tem 50 mil homens aqui no Sul. Ele comandou ali. Como que ele não era conhecido? Ele era conhecido, só que ele não era conhecido tanto pelos civis, porque a grande maioria dos civis não estava preocupado com os militares. Os militares, para eles, eram assim, aquela figura horrenda da ditadura. E os militares não estavam muito preocupados com essa ideia de ditadura militar, porque eles sabem que eles não fizeram uma ditadura. Eles sabem que eles não devem nada. E tanto não devem nada que tentaram fazer aquela porcaria da omissão da verdade, lá a comissão da verdade, e que deu no que deu. Porque realmente eles não deviam absolutamente nada. Bom, e com relação à capacidade dos generais de estar ali, de continuar fazendo o trabalho, veja bem, não resta a menor dúvida de que eles têm competência para o trabalho a qual eles, digamos, se propuseram a fazer. Quando que eles se propuseram? Quando eles entraram para as academias, quando eles entraram para a caserna, quando eles assumiram seus cargos como, digamos, como meta de vida. Porque aquilo ali, ninguém nasceu general, ele nasceu um homem comum como eu, como você. Aí ele foi pro quartel, chegou lá, ele olhou e disse, puxa vida, eu posso fazer disso aqui uma carreira para minha vida. E foi lá e foi fazer. Por quê? Porque é uma carreira segura, uma carreira certa. A única coisa que ele tem que ter, ele não pode mudar de ideia a todo instante. Ele não pode mudar de ideia como gente muda de camisa. O civil não. O civil vive mudando de ideia. Observe o próprio Olavo. Durante a década de 70, 80, o que o Olavo estava fazendo? Ele estava envolvido aí com a esquerda, pertencendo a Tarica e não sei mais o que e tal. E agora vem cantar, fazer uma cantilena querendo insuflar contra militar. Meu Deus do céu, pelo amor de Deus. Os militares não costumam mudar de ideias. Eles têm uma ideia e eles seguem aquilo a vida inteira. Por quê? Porque isso faz parte, eles vestem aquela roupa. Depois que você põe a farda, você não consegue mais tirar a farda. Ao contrário do fardão, o Olavo vestiu por conta da filosofia. Beleza, ele como um filósofo, ele está expandindo seus horizontes. Muito bem, parabéns, que Deus o abençoe, que ele continue sendo cada vez mais inteligente do que ele é. Porque ele realmente é um homem sábio, ele é um homem inteligente. Eu acho até que ele pode contribuir muito mais para a caserna, para esse trabalho que está sendo dado, só que ele teria que estudar as linhas estratégicas e entrar dentro disso e entender qual é o caminho que eles estão percorrendo, mas ele não quer fazer isso. Ele quer posar de professor para general já formado. General formado não precisa de professor Olavo. Ah, mas o professor Olavo tem a sabedoria. Minha gente, poxa, Olavo pode muito bem ensinar a população. Ó, gente, vamos lá, vamos prestar
prestar atenção, olha o que eles estão fazendo aí. Puxa vida, olha o trabalho que esse governo já fez em 100 dias, sabe? Me desculpe, o trabalho tá digno, o trabalho tá maravilhoso. Aliás, acho até que uma parte dessa guerrinha entre eles que está acontecendo, do próprio Carlos postar o vídeo do Olavo, depois meter o pau no Mourão, de repente isso daí também faz parte de uma estratégia interna para mostrar que lá dentro também pode haver insurgência para que a própria esquerda fique mais perdida do que já está. Porque a própria esquerda está achando, eles vão se destruir, eles vão brigar entre si até se comer. Vai pro inferno, puxa vida. Os militares, eles pensam como um bloco monolítico. Observe o que aconteceu em setembro de 2017. O general Vilas Boas mandou o Mourão dar aquela palestra naquela loja maçônica. E o Mourão, obediente, vejam, um general manda outro general. O Mourão, de forma obediente, serviu de boi de piranha e entrou na água. Enquanto as piranhas atacavam ele, o que aconteceu? Já vinha surgindo a figura do Bolsonaro, que seria abraçada pelos generais. Pediram a cabeça do Mourão ao Vilas Boas. O Vilas Boas disse para o Bial, Rede Globo, Bial, o Mourão, eu já conversei com ele, já me entendi com ele, inclusive ele vai trabalhar no escritório do meu lado. Ele deu pro Mourão naquela ocasião, porque foi usado como boi de piranha, ele deu pro Mourão o cargo pro Mourão cuidar do dinheiro das Forças Armadas. Quer dizer, puxa vida, tá muito claro. O que aconteceu ali foi um jogo feito pelo próprio general Vilas Boas. Analise a palestra do general Vilas Boas em 2015, confrontando com a do Mourão em 2017. 15, olha só que curiosidade. O general Vilas Boas deu a palestra em setembro de 2015 e o Mourão deu em setembro de 2017. As duas palestras praticamente falam a mesma coisa. O Vilas Boas estava falando ao Senado que o Brasil não precisava de tutela porque o Brasil tinha o sistema de pesos e contrapesos e tal, aquela coisa que mantinha o país, que tinha harmonia entre as instituições e, portanto, o país dispensava a tutela. Puxa vida, está claríssimo o que o general Vilas Boas fez. Isso tudo é um jogo, lógico, não é do general Vilas Boas, é um jogo do alto comando. O Vilas Boas foi digamos, o pivô disso tudo que está acontecendo. Aí agora vem, eu respeito o Olavo, claro que respeito, gosto muito dele, mas sabe, nessa área aí ele está redondamente enganado. Ele tem que parar, prestar atenção, ler os sinais. É uma questão de leitura de sinal, não é uma questão de inteligência racional. Ele tem que funcionar um pouquinho diferente. Você tem que ver que o cachorro late de um lado e o bandido está do outro. A galinha canta para um lado e bota o ovo do outro. Quer dizer, não é puxa vida, é uma coisa muito elementar. O que está acontecendo é muito elementar. Mas tudo bem, de qualquer forma, vamos ver mais para frente, porque vai continuar, não tem problema nenhum. E, lógico, nós vamos ter certeza disso mais para frente, não é por enquanto, não. Mas tudo bem, grande abraço, fica com Deus, bye, beijos, fui!